E aí, nação corintiana, seja todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Coringão, né? Se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, jogo sofrido, né? Perdendo o jogo até no último lance do jogo, mas o Coringão mostrou força, mostrou sua camisa, né? Mostrou porque a gente sabe da potência desse time, né? Desistir jamais, desistir nunca, né? É isso que a torcida cobra. Fez um jogo bem na medida do possível. Eu acho que mais importante que o jogo foi o placar. Conseguiu um ponto, né, que muitos diziam que o Atlético Paranaense ia passar por cima do Corinthians, ia dar uma goleada, né? Não foi bem isso que a gente viu. Eu acho que falta alguns ajustes, né? O trabalho de Antônio Oliveira começa já a ser criticado, mas a gente sabe, né, que não depende também só de Antônio Oliveira. A gente tem que ser realista, né? Precisa de peças, precisa de reforços. E reforços esses que cheguem para somar, cheguem para acrescentar e não só mais um para o banco de reserva, né? Vamos ver o que a mídia falou desse jogo, né? Corinthians, como eu disse, jogou bem na medida do possível, né? Kaká, mais uma vez, um grande jogo, né? Fazendo um golaço no último minuto. Jogador que recebeu algumas críticas nos últimos dias por fazer gols contras, mas foi lá na frente, resolveu, deu um empate. Empate importante, né? Somou mais um ponto. E a gente sabe que é nesses momentos que o Corinthians sobressai, né? Então é isso, vamos trazer aí, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Band Esporte, né? Onde o apito final, onde eles debatem esse assunto, né? Vamos ver aqui, vou deixar o link na descrição do canal, né? Do canal Band Esporte, né? Vamos ver o que é que eles estão falando. Corrigindo, pessoal. Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Esporte na Band. Link na descrição. Agora, sem enrolação, vamos ver o que é que ele tá falando aí desse grande jogo aí. Vamos lá. Qual a visão que você tem do time do Corinthians, dessas contratações que foram feitas e aquilo que você está vendo em relação aos melhores momentos aqui? Então, a gente sabe, né, como é o Corinthians, né, Neto? A gente sabe que mudou bastante, chegou vários jogadores, né? Corinthians, eu sempre falo para todo mundo, é um clube diferente, não é qualquer atleta que consegue chegar e no primeiro ano já ir bem. Então, tem vários históricos que tem jogador que chega no ano e ele vai render no segundo ou no terceiro ano. Isso aí faz parte. Então, mudou muito, né, do time que vinha. Então, às vezes, perde um pouco de entrosamento. A gente sabe que a torcida cobra bastante em todo jogo, em casa, fora. Então, tem que saber lidar muito com isso aí. Uma pergunta para você daqui a pouco, para o Capelanes, para a Lívia e para a Marília também. O que você pensa do Wesley quando ele joga do lado esquerdo? Qual que é? E você que lançou ele. Que por sinal, para você que está aí junto comigo aqui no apito final, o Danilo lançou o Longo, goleiro, o Cadu, o Cauê, o Robert, o Murilo, que teve dos donos da bola, João Pedro, Maná, Du, o Gabriel Moscardo, Bidon, Matheus Araújo, Rian, Biro, Arthur, Felipe, Pedro, Giovanni. Aí ele só recebeu agora a demissão. Um cara como esse, um treinador como esse, que foi o último campeão da Taça São Paulo, que revelou todos esses jogadores, não poderia ter sido mandado embora. Não é porque ele é o ídolo do Corinthians, não. Muito pelo contrário, tem que ser cobrado igual. Mas um cara que revela todos esses jogadores e que é campeão da Taça São Paulo Futebol Júnior, não pode perder o emprego no Corinthians. Em relação ao Wesley, o que você pensa do Bidon? Qual a visão sua que você fez esses meninos? Muito importante, né? Acho que o objetivo da base primeiro é revelar esses atletas, preparar eles para o profissional, né? Às vezes acontece que um ou outro que tem que subir e já jogar, né? De cara já, então acho que esses atletas, se a gente pegar, se tem um time no momento bom, eles entram a pouco é melhor, né? Então há muitas coisas aí, como subiu muito rápido, acaba tendo que se adaptar ao profissional também, né? Mas são dois grandes jogadores aí que já estavam muito bem na base, principalmente o Breno Bidon, na minha opinião, foi o melhor jogador nosso na Copinha, então isso aí, essa qualidade dele aí a gente já esperava. Ô Marília, o que você pensa em relação a esse jogo? Eu estava fazendo pela Rádio Carque Neto, aí depois eu desci, fiquei com a Marília ali não sei como é que fala, isso aí é computador, eu sei que é computador, né? Mas eu não sei... No streaming, tava assistindo essas jogos. Coisas aí, que acho que é Premiere, né? Que compra, que tem aí. Eu não sou muito ligado nisso, eu estava assistindo com a Marília aqui. A gente tá vendo o Flamengo, vendo o Corinthians, vendo tudo aqui, a Marília, ela que ajuda nós nessa parada toda aí. O que você viu do jogo? Que no segundo tempo até que eu gostei do time. O que você viu? Você, grande Marília Ruiz, e que o filhão tá indo pra Finlândia, hein? Meu Deus!
Pois é, essa semana, vou ficar com saudade. Vai chorar bastante. É que tem outros dois, né? Então você tem tempo pra ficar com os outros, mais tempo com os outros dois. E com o marido também, né? Não, tô falando de filho, cada coisa no seu potinho, cada coisa no seu potinho. Neto, não vou falar agora de política, mas é impossível não falar sobre essa partida, sobre um personagem específico que você já destacou como grande destaque, que é o Donelli, que soube ontem que hoje o Carlos Miguel não queria mais viajar porque estava com dor no pé. Então, é mentira. Então, as coisas que entram a política pode não entrar 100% em campo, mas a confusão administrativa do Corinthians entra sim. Então, foi uma grande partida do Matheus Donelli, que tem que ser destacada. Acho que o Corinthians, de novo, faz um primeiro tempo difícil de jogar. O Corinthians se esforça para jogar. No segundo tempo, o Corinthians acho que o esquema foi ruim, viu, Marília? Acho que jogar com o centroavante não deveria. Eu também deveria tirar o centroavante e deixar o Igor Coronado, ficar 4-4-2. Então, tem várias coisas. Além de ser um time que tem que jogar com crachá, porque ninguém nunca jogou junto nessa formação de 11, é um gramado diferente, num lugar hostil, difícil de jogar, um time que disputa para ser líder do campeonato contra um time que estava tentando não ficar na última colocação nessa rodada, mas que segue na zona de rebaixamento. E acho que com todos os problemas, e a culpa não é do Antônio Oliveira, ele também às vezes não se ajuda, né? Porque hoje ele escala um time às vezes muito leve, e nos primeiros 15 minutos ele não viu a cor da bola. Eu tenho pena do Mosquito de vez em quando. Talvez na Arena Corinthians, lá na Neoquímica Arena, ele tenha mais facilidade para jogar nessa ponta direita. Hoje, no primeiro tempo, tanto ele quanto o Wesley, acho que eu demorei uns 15 minutos para ouvir o nome dos dois. Não, o Pedro Raul não pegou a bola. A bola Pedro Raul, ele pegou uma vez a bola. É então, duro pro cara também, né? E quando ele fala que ele é teimoso nas coletivas, e de novo, às vezes teimosia tem a ver com convicção, e isso pode ser um elogio. Mas quando o time não está ganhando, a teimosia não é um elogio. Ele não é que tem um banco estrelado, mas eu acho que o Corinthians poderia tentar o que tentou no final do segundo tempo. Tirou o Hugo, colocou mais um meia, colocou o Matheus Araújo. O Corinthians ficou reforçado com a entrada do Matheusinho, aí pensou bastante no resultado também, na verdade. Mas estava perdendo, né? Estava perdendo. Isso. Trouxe o Ranieri um pouquinho mais para trás para o Corinthians ter uma bola no meio de campo, tentar uma falta como foi de novo, né? O Corinthians teve duas chances. Uma, o Igor Coronado bateu para fora. Na segunda, o Garra bateu na trave e o Kaká fez o gol. O segundo tempo do Corinthians contra o Inter no meio da semana também foi bem aceitado. Foi ruim, é verdade. E hoje, de novo, aconteceu. Talvez o nosso teimoso técnico do Corinthians precise assistir os jogos de trás para frente. Quem sabe no próximo jogo começa melhor do que termina. Vamos lá, para você, Lívia Nepomuceno, o que você viu do jogo? O que se um ponto traz de... Não sei se traz muita coisa, mas... traz. Não, assim, acho que pro ambiente traz. Mas aquilo que se espera do Corinthians é muito mais como isso. Um resultado bom em situações diferentes, né? Sim. Seria bom você empatar com o Atlético Paranaense em situações em quinto, também em sexto e sétimo, mas nessa situação, e acho que o resultado foi ruim para o Atlético Paranaense, sim, que por sinal não é um time muito forte não, mas o que você pensa em relação ao Antônio Oliveira, como a Marília disse, um empate, a escalação, no jogo que você viu, Lívia Nepomuceno? Tudo bem, craque Neto, uma ótima tarde para você, para Marília, para o Capelas e Danilo aqui na mesa, só falando rapidinho do que o craque falou sobre a demissão do Danilo, não é nem só pelo currículo que você conquistou, Danilo, tudo que o craque leu ali, tudo que você fez, mas no momento que o Corinthians está cada vez mais carente de referências, de ídolos, alguém que conhece tanto o Corinthians, embora eu acho que é um buraco gigante que fazem, mais um buraco lá no Parque São Jorge. Sobre o jogo, craque, eu acho que não foi um grande jogo, não foi nenhum espetáculo. O Furacão, apesar de estar jogando em casa, não deu um calor absurdo assim no Corinthians. O empate fica assim ruim, gostinho de derrota para o Furacão. O Corinthians, eu acho que o torcedor nunca vai comemorar uma derrota, mas pensando na realidade do clube, na parte de baixo da tabela, na zona que se encontra, na política, nos bastidores, 1-0 estava quase que no lucro, uma vez que você olha para o time, é um time fraco, você olha para o banco, são poucas as opções. O Pedro Raul teve a oportunidade, como vocês já falaram aqui, ele também não tem culpa de não ter feito o gol dele, ninguém cruza, a bola não chega nele, ele não teve a oportunidade de falar assim, eu tentei, eu cabeceei. Ele tem como uma das armas a bola aérea, né, cabecear, e também não chegou nada para ele, então, de fato, não tem nem como colocar na conta dele o fato do Corinthians não ter saído do 0-0 no primeiro tempo. Quando muda no segundo tempo, o time do Corinthians vem melhor. Agora, o Kaká é uma grande interrogação, né?
Porque é um zagueiro um personagem que não vem bem, que na hora do gol do Atlético Paranaense, ele tá de uma forma negativa ali na hora do gol. É um personagem que tenta sair jogando, mas não funciona, perde a bola, e é o cara que faz o gol e traz o empate pro Corinthians. Ele tem 3 gols, cara. Agora, domingo, quarta-feira, ele não joga, não. 3 a favor. Ele não joga. Quarta-feira ele não joga. Né? Porque ele faz o gol. Não, ele é uma grande interrogação. Não, mas ele é bom de bola. É bom. Ah, mas vinha sendo criticado. Não, criticado pelo gol, pelo menos por mim. Por mim, uma crítica pontual do jogo de hoje, da onde a bola do lance. Mas no jogo, ele é bom zagueiro. Quando fez o gol contra, pontual. Mas no jogo, ele é muito bom zagueiro. Mas uma vez que, assim, eu não acho que ele seja o grande problema do Corinthians, porque o Corinthians tem vários em campos. Mas assim, uma vez que você teve o Gil na zaga e tudo era culpa do Gil, o Kaká tá muito longe do que era o Gil. E não era o Gil no seu melhor momento. O Gil do ano passado, que muita gente ainda pediu a cabeça. Eu acho que ele ainda é uma interrogação. É um zagueiro ok, tem suas falhas, são pontuais, mas são falhas que acabam, são falhas que acabam gritando quando é. Não, tudo bem, eu respeito sua opinião. Para mim, ele é muito bom zagueiro e ele só tem que ter um pouquinho de tranquilidade ali. Eu acho que depende muito da dupla dele, né? Hoje ele jogou com o Caetano, acho até que no primeiro gol o Caetano falha mais do que ele. Na verdade, ele já ganhou a posição do Gustavo Henrique, ele já ganhou essa posição. Eu achei ele muito bom zagueiro, mas ele ainda... A zaga do Corinthians, de fato, não é o setor mais forte para se falar. Esses lances acabam cruciais. Isso. Exato, marca. Aquele gol que ele deu o carrinho, a bola entrou. Isso. Acontece. Mas se você colocar ele aos 90 minutos, ele é bom jogador. Constante, são lances cruciais que acabam afetando influencia no comentário. Você viu o gol agora mesmo, a bola entrou no meio dos dois, daí você dá um passo para trás, consegue tirar a bola. Pra mim, quem erra mais é o Caetano, que tá de frente. Um cobrindo o outro. Um cobrindo o outro, que é isso que treina, esse é o treinamento. Você que é o torcedor do Atlético Paranaense, você que é o cara, você que arrebenta amanhã no jogo aberto, você que vai deitar e rolar amanhã. Ele tá feliz com o Coringão. Imagina só, o que você viu do Atlético Paranaense e o que você viu do Corinthians capelando esse monstro sagrado. Obrigado por você estar aqui. Obrigado, craques. É demais. É um convite maravilhoso. A consideração fora daqui é uma coisa impressionante. Mas eu vou falar uma parada pra você que é a seguinte. O Corinthians é um time manjado, porque você não precisa estudar muito para saber como o Corinthians vai jogar. A carência no elenco, a carência no time, peças, tudo isso é bem verdade. Agora, o Corinthians, eu vou falar um negócio aqui para vocês. O Corinthians é manjado, só que o Atlético Paranaense hoje é um time frouxo. O Atlético é um time frouxo. É um time, para falar o português claro para quem está assistindo, é um time pipoqueiro. Pipoqueiro, pode rotular, time pipoqueiro, porque pipocou contra o Flamengo, pipocou contra o Botafogo. Que tava ganhando o jogo de 1-0. De novo, vencia por 1-0, toma um empate nos acréscimos. Contra o Botafogo, a mesma coisa, jogando bem, toma um gol nos acréscimos. Mas é pipoqueiro no sentido tático ou pipoqueiro dos jogadores individuais ou não sabe se posicionar? Não tem o entendimento do jogo, o momento, você tem que ser, a gente tá aqui com um campeão do mundo. Chega uma hora que você tem que chegar, principalmente os caras mais experientes, como a gente tem, por exemplo, o Fernandinho. A gente tem quem? Nós, Furacão, moleque, garotinho, nós, Furacão. Você tem os caras lá, você tem que organizar esse time. Chega, rapaziada, baixa a bola, calma um pouco, respira, cai no chão. Mas de 6 pontos ganhou só 2 e ganhando o jogo. Pô, mas assim, é isso. O que mais me incomoda é um time que parece que não tem essa consciência. Quando você sabe quem tem isso? Quem? Só o Palmeiras. Palmeiras tem. O Palmeiras tem de sobra. No Brasil, só o Palmeiras pra mim. Ô, craque, mas tem uma outra questão da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, o Atlético ele tava com a faca e o queijo na mão pra conseguir a melhor campanha geral. Aí perde 2 jogos seguidos em casa por Esportivo Americano. É verdade. Se juntar nós aqui, alguns 4, 5 telespectadores, a gente empata com os caras. Não, o Samalá Malenco, se ele entrar, ele joga também. Todo mundo joga aqui e ganha dos caras. Eu não gosto de ficar rotulando, mas não tem como. 3 jogos consecutivos. Você tomar um empate nos acréscimos com o estádio lotado é o semblante de um time que não vai ganhar nada no ano mais importante da sua história, que é o centenário. Uma vergonha. Vamos lá. Nação corintiana. Corinthians empatou 1-1. Depois de estar perdendo o jogo, né? No final do jogo conseguiu o gol de empate. Gol esse que pra mim foi importantíssimo, né? O time não perdeu e conseguiu um ponto, né? Que muitos estavam dando como uma derrota. Mas o Corinthians eu acho que jogou bem na medida do possível, principalmente no segundo tempo, né? Antônio Oliveira, claro, a gente também não pode culpar só o Antônio Oliveira, né, pessoal? A gente sabe que o elenco do Corinthians é limitado, né? Tem hora que o Antônio Oliveira, ele, como é que a gente pode dizer, não ajuda, né? É um treinador que todo time já sabe como é o Corinthians joga, né? O jogo de jogar com centroavante só ele não joga, faz o contrário.
jogo de jogar com os caras rápidos, né? Ele bota um centroavante parado. Então é isso aí que a gente tem hora que não entende, né? E ponto positivo, né? Mais uma vez, Kaká. É um jogador que ganhou a confiança, principalmente de Antônio Oliveira, titular, colocando Gustavo Henrique no banco, né? E além disso, né? É um zagueiro que artilheiro, né? Faz muitos gols, né? Apesar de fazer contra também, né? E eu também acho que isso aí foi uma infelicidade que aconteceu com ele. Fez 2 gols contra. Mas é um zagueiro que tem salvado o Corinthians aí nos minutos, sempre fazendo gol. Tem alguns pontos positivos aí, né? Rodrigo Garro, né? Bateu uma falta com maestria, a bola poderia ter entrado direta, foi lá na gaveta. Mas no rebote, Kaká fez o gol. Eu acho que mais importante foi o placar, não sair de campo com a derrota. Poderia o clima ser pior, poderia a próxima rodada o clima estar mais tenso, né? Conseguiu um empate no final do jogo, né? Empate esse que eu digo a você que foi com sabor de vitória, né? Então o Corinthians pode trabalhar mais tranquilo, pessoal. Eu acho que o Corinthians emplacando 2 vitórias e sai dessa zona perigosa, vai lá pra cima, né? O meio da tabela. Vale destacar que o Campeonato Brasileiro é assim, né? Uma derrota coloca você na zona e uma vitória coloca você na parte de cima da tabela, né? Então é importante, o Corinthians vai fazer jogos em casa agora. 2 vitórias, né? 2 vitórias coloca o Corinthians já lá no meio da tabela para deixar essa zona perigosa. Vai abrir a janela de transferência aí e a partir do dia 10, né? O Augusto Melo prometeu alguns reforços, né? Reforço de peso, né? Inclusive ele diz. Vamos lá. Você acredita nisso? Se ele está pensando nisso, pessoal. Primeiro que o torcedor corintiano não pode se iludir um presidente chegar e dizer que vai trazer reforço de peso. Primeiro que o Corinthians, a gente sabe da situação do Corinthians, né? Acho que todo torcedor corintiano sabe. E se Augusto Melo sabe da situação do Corinthians e está planejando trazer um jogador de peso caro, ele não quer o bem do Corinthians. E a gente sabe, né? Precisa de reforço? Precisa, né? Mas tem que saber negociar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Fortaleza. Você viu o Fortaleza trazer jogadores consagrados, com salário altíssimo, jogadores... Não. Mas o Fortaleza, pessoal, eu acho que era servir de exemplo, né, para os outros times, né? Faz contratações pontuais. Você não vê eles gastando além do limite, né? Faz só contratações pontuais, contratações essa e ajuda, né? Reforça o elenco. Então o Corinthians poderia ter uma equipe dessa, né? Equipe de scout, né? Para saber qual é o jogador que é importante ou não é, né? Ou só trazer jogador por nome, né? Acho que o Corinthians não poderia fazer isso, né? Trazer jogadores pontuais, jogadores não muito caros, até porque o Corinthians não pode estar trazendo jogadores caros, que a gente sabe da situação financeira do Corinthians, não vai ter dinheiro para pagar. Muitos dizem, não, mas o Corinthians está acertando aí com o patrocínio, vai ajudar no pagamento pessoal. Um patrocínio não vai resolver a situação do Corinthians do dia para noite, né? A gente tem que ser sincero, né? Vamos esperar um bom jogo, vamos esperar fazer 2 jogos aí bons, 2 vitórias em casa, né? Para sair dessa zona, algumas contratações, para que a gente chegue no final do ano e não amargue uma zona de rebaixamento, né? Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham? Se inscreva aí no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.